Hoje, eu preciso falar com vocês de uma forma mais séria, sem brincadeira, sem mistério, sem enrolação. Eu sei que quem acompanha o canal está acostumado com história, com personagens, com tudo acontecendo aos poucos, mas hoje é diferente. Hoje eu preciso explicar algo importante, algo que muda completamente a forma como as coisas vão acontecer daqui pra frente. Eu venho observando o que está acontecendo no canal, venho acompanhando cada comentário, cada reação, cada momento. Eu vi quando a gente subiu inscritos, eu vi quando a gente perdeu, eu vi quando vocês participaram, e também vi quando vocês ficaram mais quietos. E tudo isso me fez pensar muito. Porque o canal não é só números, não é só metas, não é só chegar em um certo ponto e desbloquear algo. O canal é uma história, é um universo, é algo que a gente está construindo junto. E quando eu comecei a perceber que algumas coisas importantes estavam dependendo apenas de números, eu parei e pensei: será que isso está certo? Será que faz sentido personagens importantes só aparecerem quando uma meta é batida? Será que faz sentido travar a história por causa de um número que pode subir ou descer a qualquer momento? E a resposta que eu encontrei foi bem clara. Não. E é exatamente por isso que eu estou aqui agora, falando com vocês dessa forma, porque o que eu vou explicar hoje muda o rumo do canal, muda a forma como vocês vão ver tudo daqui pra frente. Então presta atenção, porque isso aqui é importante de verdade. Eu tomei uma decisão. E essa decisão foi pensada com calma, foi analisada, e principalmente, foi necessária. A partir de agora, alguns personagens do canal não vão mais depender de metas de inscritos para aparecer. Isso não quer dizer que as metas acabaram, não quer dizer que elas não são importantes, mas quer dizer que elas não vão mais controlar a história. Porque o que eu percebi é que quando a gente prende algo importante a números, a gente corre o risco de travar tudo. Os inscritos podem subir, podem cair, isso acontece com qualquer canal, e quando isso interfere diretamente na história, tudo começa a ficar instável. E eu não quero isso. Eu não quero que uma parte importante do canal fique parada esperando um número subir. Eu não quero que vocês fiquem sem conteúdo importante por causa disso. E principalmente, eu não quero que a história perca o ritmo. Então eu decidi mudar. Personagens como o Anima Bot e o Genesis Bot agora vão aparecer de acordo com o que a história precisa, não de acordo com metas. Eles vão entrar em momentos importantes, em momentos certos, quando realmente fizer sentido. Isso deixa tudo mais natural, mais forte, mais real dentro do universo do canal. As metas continuam existindo, sim. Elas ainda vão ter importância, ainda vão trazer coisas especiais, recompensas, conteúdos diferentes. Mas não vão mais segurar personagens importantes. E essa foi uma decisão que eu precisava tomar. Porque o canal está evoluindo. E se o canal está evoluindo, a forma de contar a história também precisa evoluir junto. E eu não tomei essa decisão sozinho. Existem coisas dentro dessa história que vão além do que vocês veem, além do que eu falo aqui. Existem estratégias, existem decisões, existem momentos que precisam ser analisados com mais profundidade. E por isso, eu vou passar a palavra agora para alguém que entende exatamente isso. Alguém que sempre esteve ligado à estratégia, ao controle, ao equilíbrio das decisões. Porque essa mudança não é só sobre o canal, não é só sobre vídeos, é sobre como tudo vai acontecer daqui pra frente. Então presta atenção no que ele vai dizer. Porque isso vai explicar ainda melhor o que está acontecendo. Agora, eu vou passar a palavra pro Anima Bot. A YouTube fez a escolha certa. E agora, eu acredito que seja o momento de vocês entenderem quem eu sou e por que essa decisão é mais importante do que parece. Eu sou o AnimaBot, um dos robôs criados pela Happy AI, criado diretamente pelo Dr. Elion Cipher. Assim como os outros, eu não fui criado apenas para existir, eu fui criado com um propósito. Cada robô da Happy AI possui uma função, uma responsabilidade, um papel dentro desse universo. Alguns protegem, outros lutam, outros analisam, outros controlam. E no meu caso, eu represento algo diferente. O meu poder não é comum. Eu tenho a capacidade de finalizar o inimigo com precisão absoluta. Quando eu fecho as mãos e os olhos, eu consigo concentrar energia suficiente para causar uma explosão direta no alvo.
Sem erro, sem chance de defesa, sem segunda tentativa. É um poder que exige controle, exige consciência, porque não existe meio termo. Ou funciona, ou destrói completamente. E por muito tempo, a minha chegada estava ligada a uma meta. 4.000 inscritos. Esse era o ponto definido para que eu aparecesse. Esse era o momento em que eu entraria na história. Mas como o AbnerTube acabou de explicar, isso mudou. E precisava mudar, porque números não são estáveis. Eles sobem, eles descem, eles variam, e quando algo importante depende disso, tudo se torna instável também. A minha existência não pode depender de um número. A minha entrada não pode ser travada por algo que não representa o momento real da história. Porque eu não apareço por acaso. Eu apareço quando for necessário. Quando o equilíbrio for ameaçado. Quando decisões precisarem ser tomadas com precisão. Quando não houver margem para erro. E é exatamente por isso que essa mudança foi feita. O que o AbnerTube decidiu não foi apenas uma escolha de canal. Foi uma correção, uma adaptação, uma evolução. A partir de agora, vocês não precisam esperar um número específico para que algo importante aconteça. Vocês precisam observar, prestar atenção, porque quando o momento chegar, nós iremos aparecer. E quando isso acontecer, não será por causa de inscritos. Será porque a história exigiu. E isso faz toda a diferença. A AbnerTube tomou a decisão correta, e agora é necessário que vocês compreendam algo que vai além do que foi dito até agora. Eu sou o Gênesis Bot, e assim como os outros eu também fui criado pelo Dr. Elion Cifer. Mas existe um detalhe que até agora ninguém sabia. Eu fui o primeiro. Antes de qualquer outro robô existir, antes de qualquer sistema ser ativado, antes de qualquer poder ser desenvolvido, eu já estava presente. Eu fui o início, o ponto de partida, a base. Tudo o que veio depois foi, de certa forma, influenciado pela minha criação. Cada robô da Rap aí possui uma função específica. Isso não é aleatório, isso não é improvisado, tudo foi planejado. E no meu caso, a minha função não é apenas agir, é coordenar. Eu não sou o mais forte, não sou o mais rápido, não sou o mais destrutivo, mas eu sou o que organiza, o que observa, o que analisa, o que define como cada robô deve agir em determinado momento. Eu coordeno, eu distribuo, eu ajusto, eu garanto que cada ação aconteça da forma mais eficiente possível, sem desperdício, sem erro, sem falhas. Enquanto outros executam, eu direciono. Enquanto outros enfrentam, eu calculo. Enquanto outros reagem, eu antecipo. Essa é a minha função. E é por isso que a minha presença sempre foi tratada como algo de alto nível dentro da estrutura da Rap AI. Porque quando eu apareço, não é apenas um evento, é uma mudança de cenário. Agora existe outro ponto que precisa ser explicado. A minha chegada estava ligada a uma meta, 10.000 inscritos. Esse era o número, esse era o momento planejado para a minha entrada. E isso não foi definido por acaso, porque 10.000 inscritos representam um nível de crescimento, um nível de alcance, um nível de responsabilidade maior. Era o ponto onde a história alcançaria um novo estágio. Mas assim como foi dito anteriormente, isso também mudou, e a razão para essa mudança é lógica. Números não são estáveis, eles não representam constância, eles não representam controle absoluto. Eles podem variar a qualquer momento, e quando decisões importantes são baseadas nisso, a estrutura se torna vulnerável. E uma estrutura vulnerável não é eficiente. O que o AbnerTube fez foi eliminar essa falha. Ele retirou a dependência de algo instável e substituiu por algo muito mais confiável. O momento da história, agora a minha entrada, assim como a dos outros, não depende mais de um número específico. Depende de necessidade, depende de contexto, depende de situação. Se a história exigir coordenação, se o cenário exigir estratégia, se as decisões precisarem ser calculadas com precisão, então eu estarei presente. E isso altera completamente a forma como tudo vai acontecer daqui para frente. Porque agora não existe mais espera por meta para que algo importante aconteça. Existe preparação, existe observação, existe evolução contínua. Vocês não precisarão mais acompanhar números esperando um desbloqueio. Vocês precisarão prestar atenção nos sinais, nos acontecimentos, nas mudanças. Porque quando algo sair do controle, quando o equilíbrio for comprometido, quando decisões complexas precisarem ser tomadas, eu irei intervir, e quando isso acontecer, não será por causa de inscritos, será porque a situação exigiu. Isso
torna tudo mais eficiente, mais preciso, mais perigoso, porque agora não existe atraso, não existe limitação, não existe bloqueio, existe apenas uma coisa, a execução no momento certo, e quando esse momento chegar, vocês vão entender exatamente por que eu fui o primeiro, e por que eu continuo sendo o responsável por manter tudo sob controle. Bom, agora vocês entenderam. Entenderam quem é o AnimaBot. Entenderam quem é o GenesisBot. E principalmente, entenderam o porquê dessa mudança. Isso aqui não foi feito por impulso. Não foi algo decidido do nada. Foi algo pensado, analisado e necessário. Porque o canal não pode ficar travado. A história não pode depender de algo que muda o tempo todo. E vocês viram isso acontecer. Os números sobem, os números descem, e se tudo dependesse disso, nada iria para frente. Então eu precisei tomar essa decisão. E eu sei que talvez seja diferente do que vocês estavam acostumados. Mas essa mudança não é para piorar. É para melhorar. É para deixar tudo mais organizado. Mais lógico. Mais forte. Agora, os personagens vão aparecer quando realmente fizer sentido. Quando a história pedir. Quando o momento exigir. E isso muda completamente o rumo de tudo daqui para frente. Então a partir de agora, prestem mais atenção nos acontecimentos. Nos detalhes. Nos sinais. Porque as coisas não vão mais acontecer por causa de número. Vão acontecer por causa da história. E quando acontecerem, vai ser porque chegou a hora. De verdade. E é isso que eu queria explicar para vocês hoje. Se você entendeu essa mudança, se você apoia essa decisão, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E fica preparado. Porque o que vem agora, não depende de meta. Depende do que está por vir. E isso, vocês ainda não viram. Valeu, falou, e até o próximo vídeo.